A Starlink, empresa de Elon Musk, ocupa o 16º lugar no ranking das maiores empresas que oferecem conexão à internet no Brasil. Mas é a primeira quando se fala de conexão via satélite. E quem vai explicar com toda essa informação para a gente já aqui no estúdio, e agora, ao que tudo consta, de volta ao fuso horário, então... Dizem. Não, dizem? Dizem, então não, vamos, já pleiteamos, reivindicamos e conseguimos. Agora, muito bem. Em definitivo, boa tarde, Fernanda Nakagawa, conta pra gente por que é importante isso, né? Porque algumas dessas decisões envolvendo o X também acabaram envolvendo a Starlink, como, por exemplo, a questão do bloqueio de contas bancárias. Né? Yuri, boa tarde. Que bom estar de volta aqui. Acho que agora em definitivo, né? Nesse horário. Já diria o locutor? Exatamente. O que acontece é que nas últimas horas, a Starlink, que era uma empresa, nos últimos dias, né? A Starlink, que era uma empresa ali discreta, bem diferente do comportamento observado com relação ao Twitter, ao ex-Twitter, ao X de Elon Musk, a Starlink também começou a virar uma vidraça nessa discussão sobre Musk e o embate que ele, pessoa física, empresário e X, como empresa dele, tem atualmente com o Supremo hoje no Brasil. O que acontece esta empresa, Yuri, ela entra no mercado brasileiro em 2022 e tem uma ascensão meteórica na exploração desse mercado de internet via satélite. É um serviço especialmente importante fora dos grandes centros. Isso gera alguns aspectos interessantes. Quando você olha só a Starlink, na comparação com as outras empresas, é uma empresa pequena, só tem 0,5% das conexões no Brasil. Mas quando você olha para o mercado de internet via satélite, sem fibra ótica, sem cabo, aí ela é muito, muito importante. A gente separou alguns números para entender o tamanho desse bicho. Então, olhando para as operadoras, enquanto a Claro, por exemplo, tem mais de 10 milhões de assinantes, a Starlink tem 244 mil, muito menos do que as outras. Quando você olha apenas e tão somente o segmento de internet via satélite, aí a participação é bem grande, mais de 40% desse mercado é da Starlink. E nos últimos 12 meses, o salto no número de assinantes é de quase 150%. Aí, um aspecto muito interessante, Yuri, é que a cidade que tem mais assinantes... Aí, ó, temos aí. Então, este é o número de conexões via internet. Então, tá pequenininho ali, mas o azul, que está no meio da tabela, é a Starlink, meio ali pequenininho. Estamos aqui, ó. Aqui, então, Starlink aqui, ó, com 224 mil assinantes, esse é o dado de julho da Anatel. É muito menos do que 10 milhões da Claro. Todas as operadoras de celular estão aqui, né? Exatamente. Até porque elas também operam fibra ótica e tal, tá tudo junto outras aqui. tecnologias, outras tecnologias. Mas, então, ela é pequena do ponto de vista do mercado de internet. Mas aí no próximo gráfico a gente tem a evolução do número de assinantes da Starlink e aí realmente é uma alta impressionante, essa alta de mais de 140% ao longo dos últimos 12 meses. E isso aí, esse gráfico aí mostra o número de clientes que hoje já ultrapassa 244 mil, dado do mês passado. Aí, um aspecto interessante, Yuri, é que a cidade que tem mais assinantes Starlink no Brasil não é Rio de Janeiro, não é São Paulo, não é nenhum grande centro, é a cidade de Boa Vista. Obviamente, capital por causa de Roraima, por causa das condições tecnológicas de acesso à internet, às vezes a fibra não chega até lá. Tefé, no meio da floresta amazônica, é a quarta cidade do Brasil que tem mais assinantes Starlink. Lá, a proporção conexões Starlink por população chega a quase 4. Você tem uma conexão a cada 4 habitantes na cidade de Tefé. Então, é este negócio que a gente está falando e a Starlink teve, então, as contas bloqueadas por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes e há dúvida no meio jurídico-econômico se, de fato, esta decisão ela é adequada do ponto de vista econômico. Pois é. Naka, rapidinho, esse número de clientes aqui, a gente está falando só de pessoas físicas ou não? Porque há clientes do setor privado, né, pessoas jurídicas e institucionais. O próprio governo é cliente. Sim, né? as Forças Armadas. As Forças Armadas para essa região de mais dificuldade de acesso, porque de fato é muito prático, né? É uma antena de satélite razoavelmente compacta, né? Fácil de carregar para lá e para cá, que acaba tendo literalmente uma mobilidade ali para esse acesso. Né? Ali estão pessoas físicas e jurídicas. Tá então, por exemplo, o setor público, Forças Armadas, o governo do estado do Pará comprou muitas antenas nos últimos meses. Está tudo nessa conta. Agora, a Starlink, como empresa, é diferente, juridicamente falando,
do X, do Sim. Twitter, né? Então, isso tem gerado hoje, segunda-feira, está gerando um debate bem forte no mundo jurídico e econômico sobre se essa decisão de bloquear as contas é legal ou não. E agora há pouquinho o conselheiro da Anatel deu entrevista nos bastidores dizendo que como a empresa não está cortando o acesso ao X, a licença da Starlink no Brasil pode ser revogada. Então isso pode eventualmente derrubar o sinal da Starlink no Brasil. E aí isso tem uma série de implicações, não só, né, de novo, para as empresas que dependem desse sinal, mas até para órgãos públicos Sim. que o utilizam. E aí está o ranking que o Fernando Nakagawa mencionou, bem rapidinho a gente mostrar aqui no telão, Boa Vista liderando, depois Manaus, Rio de Janeiro, Tefé no Amazonas, depois São Paulo, Breves do Pará, Brasília, Itaituba no Pará, várias cidades do Amazonas, Tabatinga, que é lá na fronteira com a Colômbia, Manicoré e por aí vai, Altamira, enfim, dá para entender que de fato é isso, acaba tendo essa praticidade principalmente nessas regiões mais remotas do país, região de floresta, que a estrutura física por fibra é, não digo inviável, mas indesejável, né? Sim, também. e demora para chegar, é uma instalação mais lenta. Agora, para terminar, um tweet aqui, já que para falar pode, né? Não pode escrever. Essa tecnologia, ela é muito útil para lugares remotos, mas há relatos de que no Brasil é usado, por exemplo, por garimpeiros, em locais ilegais. Então, é importante observar isso também, que é um público demandante desse tipo de serviço. Claro, tem das Tem mais de tudo. variadas formas, né? Mesmo pessoas aqui no interior, aqui de São Paulo, conheço pessoas que têm ali a sua antena da Starlink para conectar, ter uma conexão melhor de internet no padrão que tem, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo.